Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigmael. Bem-vindos todos vós mais uma vez, bem-vindos todos nós, bem-vindos todos que aqui reinam, bem-vindos todos, alguns, muitas centenas que aqui estão. Naquele sempre princípio ditado por todos nós, apenas invisíveis aos nossos olhos, e na supremacia disto, diz por si mesmo que no campo da vida de encarnados como todos vós, e no campo da vida dos desencarnados que aqui estão, e são muitos, convidados por um apetite. E todos nós, convidados também por um apetite. Então o apetite, saibam todos vós, é inigualável. O apetite traz a possibilidade do reino da convivência desse organismo físico e da possibilidade dele, e ao apetite traz um chamado do organismo que diz: preciso me alimentar. Então falamos naturalmente por todas as partes. Hoje estou com apetite. Então o apetite significa uma arma poderosíssima da natureza humana e espiritual, no conseguinte A, B, C, D, E, F, 7 princípios fundamentais de apetites. Mas todos eles têm um consignado. E todo consignado do apetite, nós não inventamos ele. Por conseguinte, ele se apresenta desde o princípio, desde o primeiro dia. Então, no interior deste portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, aqui reinamos seres vigentes, viventes da natureza humana e espiritual. Uma prodigalidade que em si mesmo, desde o princípio de cada um que está reinando aqui, desde o princípio da concepção até o momento onde respiraste este ar da encarnação. Então todos, viventes como todos vós, que com tão pouco não está mais aqui, e com a capacidade de não ter olhos para ver lá, tem outro ar. Então, quando naquele ar respiram o ar, o elemento ar de estar encarnados nesta terra, com o pulmão do encarnado, com o apetite do encarnado. Sabe o que significa isto? Sempre trazemos aquilo que não ficou mais notório. Vamos fazer o notório, o princípio do notório. Então saiba que este ar de encarnado, para quem já esteve encarnado, pode ter saudade ou tremer de medo de estar novamente aqui. E respirar este ar. Nossa, outra vez este ar. Então respirem este ar. De algum modo, em muito pouco, médio, ou pouquíssimo tempo, será outro ar. E direis assim: nossa, como não tive apetite de saber que aquele ar era tão pródigo de eu saber que eu estava no reino dos encarnados. Então respire o reino dos encarnados. Então, o que podemos dizer no interior deste portal de edificação? Que não vamos para frente, o que está para frente. Fazemos o retorno da prodigalidade. Este retorno da prodigalidade significa para todos vós que exatamente na prodigalidade em si, toda ela possível, está onde que vamos chegar, não está à frente.
Vamos encontrar a frente, vamos à frente, vamos à frente, vamos à frente. Precisamos saber mais, precisamos ter um conhecimento a mais. Precisamos encontrar uma chave, precisamos encontrar uma circunstância onde braços abertos nos esperam. Saibam, na prodigalidade de reconhecer e ter a revelação do que significa apetite. Então, no universo de apetite, temos o apetite orgânico dos alimentos que sustentarão este organismo físico. Então, ele é um apetite. Se desaparecer o apetite, quais são os outros apetites? Todos os apetites gloriosos ou todos os ingloriosos? Todos os apetites gloriosos em todos os aspectos que temos do que dentro do gênero natureza humana e espiritual, que seja da concepção. Temos um apetite na concepção. Temos um apetite na geração, em tudo que possamos gerar o que é gerado para nós e do que é concebido para nós. É um apetite. Temos um apetite do conhecimento. Este conhecimento, onde adentra um fluxo de irradiações dentro do conhecimento. Aí poderemos dizer que está no saber. Aí podemos dizer que este saber, de que adentra deste conhecimento original, entramos uma infinidade de saberes e de conhecimentos universais deste grande mundo que viveis, ó encarnados, ó desencarnados. Todos eles são idênticos, para os encarnados e desencarnados, em vários tipos de eixos, de vetores, de campos de vida, de atmosferas. Então temos um apetite de sentir. Então, no campo da emoção e do que significa o sentimento, é um grande atrelamento, onde os abraços são infinitos nisto. Mas um eixo A, ó viventes, um eixo A, que dentro no conhecimento original é aquele onde adentra algo tão original, que é impossível de concebermos a originalidade dele. Então, no reino animal, existe um conhecimento absoluto de uma equação exata e maravilhosa, na prodigalidade que seja qualquer animal, mas não são do gênero da natureza humana e espiritual, eles conhecem por si, nascem por si, pastam de um conhecimento original, sabe qual a erva que come ou a erva que não come, sabe onde nidificam ou não nidificam. Então, todos estes seres que fazem parte deste grande reino têm um conhecimento direto de um comando insignificante de combinações perto da nossa natureza. Mas eles ganham, não ganham. Com a pequena possibilidade que tem de entrada divina, da potência divina, eles são perfeitos e têm uma equação exata. Levanta e sabe onde está o alimento e tem que levantar. E por assim dizer tudo, menos aquilo que está sobre a mutação ou a modificação, do que este reino destas criaturas tão geniais que somos todos nós. Mudamos geneticamente os seres, e aqueles que mudamos não sabem mais separar o que é aquilo que é bom para comer e o que não. Só ficam totalmente dependentes, absolutamente, do que queremos dar. Somos tão agressivos que formatamos seres que vão dar leite, que vão dar carne, que vão dar músculo, separamos eles geneticamente. Geneticamente quer dizer naquilo que toda a potência divina faz ser e criar. Por toda excelência em todos os universos, temos a capacidade laboratorial e científica de fazer mutações. Então algo só bota ovo, outro só faz carne, outro só faz leite. E isto nos garante que olhamos para aquilo e achamos tão natural, tão absolutamente natural, como ficamos desconhecidos de nosso próprio apetite. Apetite é poder. E quem dá o poder é o Pai, em primeiríssimo lugar. Nós não
fazemos realizar o apetite. Então ele é original. Então o primeiro apetite é original. Temos o apetite de nos alimentar. Mas se algo de uma mutação não acontecesse conosco, se abríssemos uma lata imunda, não comeríamos, mas comemos. Então, a escolha está entre todas as inteligências que nos fazem recolher alimentos imundos, fracos, mal cheirosos, e ficamos atordoados por aquilo de tanto que gostamos. Isto é perder a capacidade do conhecimento. Então realizamos esta obra entre os animais e todos os seres. Agora imagina o que realizamos por nós mesmos e no que significa toda esta civilização. Somos capazes de produzir elementos do que a pior espécie e de que indica para a mãe e a mãe acredita e dá para seu filho. E o seu filho cresce e dá para outro seu filho. E todos ficam doentes juntos, e quando separam e dizem, procura o alimento correto, de que o seu apetite diz, este é o alimento natural e correto para a natureza humana e espiritual. Veja. Então aquilo que era direto, original, como aquele que entra num animal externo, de que é original, que ele sabe perfeitamente o que se alimenta, ele sabe perfeitamente como curar-se, sabe perfeitamente tudo, sabe perfeitamente até quando só existe um agasalhamento, quando existe um cio propício, absoluto e total. Sabe o que quer dizer? Por que tratamos disto? Porque não estamos indo à frente, estamos indo aonde é a fonte de toda a distorção. Então aplaudimos a mudança genética de um ser que só bota ovos ininterruptamente. E perdemos a capacidade de um conhecimento direto, de ver, de saber, notar, do verbo notar, daquilo que está concebido ali, dizer, meu Deus, que devastador somos nós. Mas aplaudimos. Aplaudimos a capacidade da ciência de realizar esta obra. E vamos nos distanciando numa distância de uma lata que está variada com um sabor dentro de um apetite deformado, nunca mais será igual. A deformação começa. Agora, onde está a deformação da boa intenção, da natureza humana e espiritual, de qualquer ser que perdeu o conhecimento direto, ou de uma mãe que perdeu, ou de um pai que perdeu, ou de uma avó que perdeu? Enfia-lhes na boca o que é de pior e tem uma intenção linda, porque ele ama aquele ser e aquela vigente criatura. Estamos indo para trás. Se não temos esta revelação, e onde está essa distorção? Como estremeceremos perante algo? Como teremos o apetite real em outras camadas de apetite, inclusive o apetite da fé? A fé é um apetite. Mas se esta fé estiver discutida no mundo e subdividida neste mundo, ela não tem mais o apetite original, ela tem um apetite coletivo, discutível, em chaves daqui, chaves de lá. E dentro dos direitos da natureza humana e espiritual, podemos ter o direito de distorcer a vontade e fazer combinações do distorcido e ficarmos muito contentes com isto. Retornando. Então, quando tivermos um apetite orgânico, saiba, nós não produzimos por nós mesmos o apetite que está em nós. Então, existe uma inteligência orgânica de que faz este apetite existir. E se, recordando, se este apetite estiver dentro de uma originalidade do conhecimento, ele vai escolher exatamente o que precisa. Se perdeu isto, distorção, distorção, enganos, fluência daquilo que entra no nosso emocional, de enfiarmos os piores alimentos nas bocas dos nossos semelhantes, que dizemos que nós amamos muito.
Então quer dizer que o engano gera engano. E ele, na capacidade da lei e da justiça, ele distorce esta lei e faz a lei vigorar do seu modo, dentro do próprio engano. E os enganos se multiplicam em camadas, em vilas, cidades, capitais, países. Esses enganos todos se multiplicam também quando desencarnados procuram latas para comer na escuridão, porque perdeu a capacidade de saber onde está o alimento original, catam latas por todos os lugares possíveis para encontrar o alimento de sua preferência, de que enfiaram ali na boca quando era bem pequeno. Então nós falamos campos de vida. Pensais todos vós que outros campos de vida diferentes somos os resultantes de lá para cá e daqui para lá. O resultante de lá vem para cá e o resultante daqui vai para lá. Se tudo que é devastador encontra as suas regiões devastadoras, acumulam-se nelas, tenham prazeres nelas. E o combinado disto pode dizer que o engano diz que este é o maior eleito de benefício que possa existir. Então Cristo diz: a verdade e a vida, ela concentra em absoluto aquilo que faz da bússola de tudo que tratamos, a verdade e a vida. Se ela é discutível, e a multiplicidade de discussão, na verdade, de todos esses hemisférios, ela se torna tão fraca, tão absolutamente fraca, como a divisão de um alimento em migalhas, e migalhas, e migalhas. Cada um fica com uma migalhinha da verdade. Cada um fica com a migalhinha do que diz a vida. A vida é um poder. Não é uma nomenclatura. A vida é a potência e um poder divino, que sobressai-se na expressão divina através, sempre através. Então tudo é intermediário da potência divina. Então, se uma ave, dentro daquela intermediária da potência divina, estiver numa equação exata, ela está num ponto de perfeição para nos alegrar e para termos uma revelação. De que ponto estamos se uma pequena ave é perfeita para subsistir há milênios? Mesmo com todas as mutações existentes por toda parte. Tudo infestado absolutamente. Então saibam mais uma notícia de Abigail. Todos estes seres que estão em extinção nesta terra estão guardados em outra. Não existe a extinção de algo que foi criado e ela simplesmente desapareceu e evaporou. Tudo está guardado. Como toda a ciência está guardada no numerário, em uma universidade, ou em uma universalidade de saberes e de conhecimentos, estão guardados. Mas se vir um grande vulcão e queimar tudo nesta terra, todos esses conhecimentos, só vamos saber coletivamente porque perdemos a origem. Então, se existir uma grande biblioteca que diz os alimentos sagrados, e ela for queimada, e estivermos em uma multiplicidade de enganos, jamais saberemos outra vez o que é uma comida, um alimento sagrado. Mas algo que está guardado, a origem de tudo está guardada e selada. E tudo que está extinto pode voltar, porque ele pode se manifestar outra vez. Existem inteligências que podem. Então, saibam, tudo que adquirimos de conhecimento darwiniano, até um ponto é, outro ponto não é. Nós não somos, por este portal de edificação e pela visão deste, um resultante darwiniano de seres que fomos ficando até colocarmos fogo numa madeira e ela pegar. Fomos trazidos integralmente como um princípio da natureza humana e espiritual, materializados. Mas como no reino da ciência não existe o Pai, potência divina máxima,
mas para a potência divina máxima, a ciência, porque ela mesma deu a possibilidade de criarmos obliquamente, retilineamente, angularmente, de todas as formas possíveis, em testes inacreditáveis. Mas saibam, todo devastador que nós somos está guardado ao princípio. E o que somos devastadores, devastamos a nós mesmos. E se perdemos o princípio por resgatá-lo, pode ser que sim e pode ser que não. Então, se gostam de coisas, assuntos interessantes, a Abimael está trazendo assuntos interessantes. Aquilo que perdemos o original fica discutível. E o discutível é uma torre de Babel. E a torre de Babel se destrói por si mesma. Se somos importantes no cabedal de conhecimentos que temos discutíveis, não sabemos nada. Se o fundamental de tudo, voltando, se tivermos o conhecimento original de que cheiramos algo e falamos isto eu posso comer, isto eu não posso comer, isto vale uma fortuna incalculável. Se no reino emocional, que está interligado a tudo, na concepção, o reino emocional está. Na geração, o reino emocional está. O reino emocional está interligado até o conhecimento mais banal que podemos ter dentro da natureza humana e espiritual que foi concedido para nós, dentro da competência usual de sermos alfabetizados, de termos códigos da alfabetização. Então saibam, isto já existia antes de toda a era que existe nesta terra. Isto quer dizer que só há um pronunciamento aqui neste portal. Revela-vos. Então a revelação é um princípio que o portal traz, mínimo, insignificante, a ponta de uma agulha, que se ele crescer, e termos e sabermos, por um instinto muito profundo, que comer comida de lata podre é aquilo que vai devastar nossos órgãos, nós três estremecemos e nunca, jamais abriremos uma lata podre, que pode conservar-se por 100 anos, 200 anos, e jamais comeremos outra vez. Vomitaremos. Mas se não vomitamos, continuaremos comendo. Então o fundamento e o princípio é sabermos o quanto revelado estamos longe do fundamento do princípio, desta equação exata que temos ou não. Senão ficamos dependentes. Quem é dependente facilmente é escravizado. E se tornamos nossos semelhantes também dependentes, eles ficam escravizados também e podem ser nossos filhos. E achamos aquilo muito trivial e muito lindo. Este é o fundamento para nós. Em primeiríssimo lugar, o Pai. Em primeiríssimo lugar, que possamos recepcionadores de uma fundação que somos nós, dentro de algo e dentro de um mistério gigantesco, inconcebível, para qualquer esforço que possamos ter, por milhares de anos que seja, porque ele não está na manifestação externa. Ele é um poder, é uma potência que faz todo o exterior se manifestar. E acreditamos que aquilo que se exterioriza é o quê? É de grande valor. O que se exterioriza em nosso organismo físico é curtíssimo. É um prazo tão curto, mas é um dos maiores desta terra por todos os outros animais. Podemos ser centenários. Pouquíssimos animais podem ser centenários. Mas centenários? Então, se nos resta, se nosso organismo físico tem algo de uma inteligência dentro da própria concepção e da geração, de que ele tem um tempo, e outro tempo da capacidade de que vai se desintegrando naturalmente até que desaparece desta encarnação.
e deixamos uma imensidade de exteriorizações. As mais gigantes, as mais altas, a mais tudo e a mais nada de tudo. Porque o que possa caber lá dentro somos nós. E nós é que somos o grande tesouro. E estamos tão enganados que da capacidade que temos de ser importantes é na importância externa, de até sermos algo como estar do lado de tudo que é grande. Porque uma parcelinha pequena de nós, lá que é muito grande, nós somos grandes. E ficamos grandes. Mas isso é civilizatório desde o Egito, antes do Egito, dentro dos caldeus, da Mesopotâmia, do Oriente mais antigo de todos eles. A salvaguarda disto é crística, é búdica. Mas crístico está profundamente arraigado na era moderna, civilizatória. E ele trouxe algo tão simples, e a nossa incompetência é tão grande, e aquilo que nos tornamos tão grosseiros é tão grande, que ainda ficamos grandes para discuti-lo, conversar dele sobre. E é absoluto e direto. Conhecereis a verdade e a vida. E a potência de Deus é através de mim. Através de mim é no interior crístico. Não é de seu corpo de 70 quilogramas que vamos passar por dentro de seu intestino. Passar através dele é uma passagem. É uma passagem que indica que precisaremos do teor máximo da fé, do teor máximo da potência divina em nós, para que esta passagem possa vir para nós e possamos atravessá-la. De outro modo, vamos ficar catando latinha. E ficar ainda soberanos e arrogantes. O pior produto do mundo que é ingerido em todas as partes do mundo é um veneno. E todos adquirimos este hábito e passamos ainda de mão em mão, porque ele é grande, só porque ele é grande. É o pior do que é o pior. É como se o nefasto falasse assim, vou testar o homem, vou testar este prodígio, estará em cada esquina. Então, filhos desta viagem mais prodigiosa do mundo, de que ficou tão banal, mas tão banal que levantamos o dia pela banalidade. Estamos no cerne do mistério, estamos no cerne do milagre. E a banalidade é que o mundo nos dá tudo, nos dá arranha-céus e nos dá a banalidade. Ah, mas hoje tem medicamento para a banalidade. E se estamos em débito de vida, também tem medicamento, grandes laboratórios. E podemos tomar a vida através do laboratório. Então, se esse laboratório não existir amanhã, o que vamos tomar da vida para nós? Estamos falando de assuntos triviais. Existe algo aqui, numa petição de seres espirituais da natureza humana, de que uma potência máxima divina, retida, tem a possibilidade de realizar uma obra, fazer uma espécie de um muro, ou fazer uma espécie de algo, que um pouco do mundo, muito, não entra aqui. E esse um pouco do mundo, podemos estar bem quietinhos, num lugar bem isolado e bem quietinho, ele está em todas as partes, todos os chamados possíveis. E estamos bem quietos. Os chamados são tremendos. Então, os chamados de todas as ondas, das ondas eletromagnéticas, nas ondas de rádio, nas ondas disto, daquilo, podem ouvi-las? Se não houver algum aparelho, e são existentes.
Quantas irradiações, quantas severidade de apetites dos mais cruéis perspassam todos nós. Quantas atmosferas mais escuras, não gentis possíveis, que perspassa todos nós. E muitas delas é porque nossos apetites são parecidos. Então, nos reunimos, nos abraçamos e ficamos lá. Então, como sentinelas da vida, que estão muitos aqui, saibam todos vós, não por entristecer, mas por alegrar-vos pela capacidade que possamos ter desta revelação. Temos 7 eixos, 7 vetores, 7 camadas de apetite. E muitos outros, mas hoje é o dia do apetite. Se a totalidade deste apetite estiver e for original, nós temos um conhecimento direto gigantesco. E nós temos mais do que isso. Podemos estar atentos e ter ouvidos para outro mundo e abrir janelas para outro mundo, porque estão todas fechadas, porque estamos tomados do mundo. Então, o que Cristo disse que podemos discutir aí fora? Tomado por circunstâncias, tomado por amálgamas, tomados por uma pequena amálgama, até a maior de todas. E formatamos juntas e somos guardiões dela. Demarcamos território. Lutamos por esses territórios. Então há uma retenção da potência divina entre nós, minúscula, mas suficiente para estarmos mais presentes possível neste reino nosso. Que o único prenúncio é onde buscar o original para depois saber o que perdeu a origem. Então aquilo que se considerou no mundo, de que em todas as literaturas dos grandes santos, de toda esta ordem, que foram muitos. E no indicativo que, mais do que sabendo, tiveram a revelação que são tomados pelo mundo, retiram-se. Mas não é o caso hoje de retirar-se, retiram-se. Encontram algum lugar que possa adentrar numa montanha e ficam lá. Mas não é o caso. O portal de edificação não indica que encontremos uma caverna e entremos lá. Podemos ter a revelação onde exatamente nos assentamos. E se tudo aquilo que for tomado, nada significa de origem, o tomado é total. No tomado total, este portal de edificação não cabe. Mas sabe o que não é o caber original? E tem que caber em nós algo que não é original, que está dentro do discutível, dentro de possibilidades, de circunstâncias. Original cabe sem esforço, exatamente sem esforço. E aqui está entre nós a possibilidade mínima de muitas ondas que não atravessam essas paredes. Paredes de diamantes refinadíssimos, que só esses do quinto elemento podem não adentrar. É como se estivéssemos, então, em outro campo de vida, porque é assim. Cada campo de vida tem absurdo que possa recepcionar ou não. Ele tem existência própria, não, um em cima do outro. Pode estar aqui tudo em cima do outro. Então pode ter um campo de vida aqui, de natureza mais esplendorosa do mundo, em outro campo de vida. E pode ter outro campo de vida, das mais sombrias possíveis. E assim por diante. Então, ó viventes encarnados. Então, isto é significativo. Não sois um capacitor, ou algum elemento, algum pedaço de um elemento, um pneu de um automóvel.
sois uma possibilidade de uma totalidade do automóvel. Não entristeçam-se, alegrem-se. Então temos uma caverna aqui. E tratamos de assuntos mais fundamentais possíveis, que estão dentro de uma equação exata, porque toda equação exata é indiscutível. Então, uma equação exata de um átomo, e no numérico de sua potência, do que ele é exato. Então, na exatidão, podemos. Então, existe um ser translúcido aqui, que raramente pode vir, ele que se chama Caboclo Tupinambá. Então ele elucida assim, muito simples. Se calculamos a velocidade da luz e tem uma equação exata, e sempre exata, através dela, podemos ter uma equação. E desta equação a ciência surge. E tudo que extrapola esta equação é quântico, de acordo com Albert Einstein. É simples. Tudo se baseia naquilo que é exato. Mas se a velocidade do Sol fosse discutível e cada dia fosse uma, não haveria uma equação. E se não tivesse uma equação, a ciência estava paralisada. Então vamos ter a revelação de onde a discussão é aquilo que está muito longe da equação exata. Uma equação exata, o tato, é uma equação exata. A propriedade orgânica de todos vós está aí. Tire o tato. É uma equação exata. Um apetite exato, uma equação exata. O que é um apetite exato? É como aqueles naturalmente viventes, que sabem exatamente o que se alimentar, exatamente onde nidificar, exatamente. Mas perto de nós é nada, porque podemos extingui-los em um mês. Então somos uma potência divina em ação e expressão. Se ela encaminhar pelo engano, é devastador. O que inclui o que é devastador? Tudo que é devasto se combina, se abraçam e formatam até uma família. Se formatam. E o devastador com o devastador com o devastador. E aí? Se todos gostam e se alimentam de lata, de produtos podres, todos eles, sim, quem pode dizer? Este afastamento que se chama afastamento, então é bíblico o afastamento. Quando nos afastamos do ponto e da origem principal, tem algo para, por assim dizer, aquilo que é mais escuro, aquilo que é mais colérico, aquilo que é mais odiento, aquilo que é mais ganancioso, mais luxuriento, mais discutível. Isto é afastamento. E o que não é afastamento é o que é amoroso. O que é boaventuroso é o instinto. Exato, onde precisa estar ou não. Se entra num ambiente e não pode estar, ele sai fora. Porque talvez naquele lugar possa ser sugado. Instinto. Então o apetite real é instinto. Ele não vem daquilo que ensinaram para todos vós que precisavam se alimentar. Se todos os seres que vêm desta terra, por instinto exatamente sabem, o que mais poderíamos ser nós? Todos nós, da natureza humana e espiritual. A relatividade, quando do afastamento, do que possa ser pródigo ou não por nossos semelhantes, é absoluta. Podemos ter a certeza absoluta que estamos fazendo benefício e colocando na boca de nossos filhos o que é de pior.
infestando, viciando. E este, por assim dizer, vai manifestar o mesmo. E assim por tudo. Nós estamos falando do alimento, nós estamos falando do apetite do alimento, mas já tratamos dos 7 apetites. Se botasse os outros apetites de tal forma saírem do que é original, e se todos eles integrados, e se todos esses integrados acumulam-se com integrados, significa esta peste que temos neste grande mundo. Fazemos peste e fazemos remédio para a peste. Se no fundamento da revelação de que isto não é o nosso vizinho, isto não é outro país, outra cidade, outro lugar, nós temos isto que trazemos para esta terra, por isto estamos encarnados. Temos algo que é dito e profetizado, algo que é o contrário. E nós santificamos em qualquer parte que estamos, o contrário está no outro, não em nós. Se existe uma coisa que trazemos para esta terra que é o contrário, os contrários se aproximam-se, aninham-se. Se temos revelação disto, a capacidade que temos da revelação de que tudo em nós pode estar em engano, ou é extraordinário, ou é benigno, ou nós nos revoltamos. Nos indignamos, nos ofendemos. A particularidade que nos tornamos todos. E aquilo do princípio do fundamento crístico, que está em esquecimento e discutido na escuridão, exatamente porque todo argumento não vale nada. O que vale é o apetite real. Por isso tratamos do apetite. Então, nosso apetite crístico da verdade e da vida, se não está em nenhum ponto em nós mais, que tamanho esses apetites estão? Se estamos revelados disto, quer dizer que há algo de fora, novo, que vê. Este portal empresta um pouquinho deste algo novo que possa ver em distância. Porque no acumulado de nós, e se não houver distância, não há como exatamente podemos estar revelados. Confundiremos tudo porque nós vivemos na confusão, não sabemos viver onde não é confuso. Existe o apetite da concepção. Existe o apetite da geração. Mas conceber quer dizer que ele está em todas as camadas, porque podemos conceber em todas as camadas. Podemos conceber dentro do conhecimento. Podemos conceber dentro do emocional. Podemos conceber dentro no que estamos evoluindo, do que está em progressão em nós. No fundamento da concepção, aquele que gera a possibilidade de um ser entre um campo de vida vir para outro campo de vida. Todos vós encarnados. Respirar o ar desta terra encarnados, acostumaram-se. E tudo que é prodigioso e original não interessa, não importa. Todo o caminho externo, a progressão externa e coletiva nos interessa. E nesta concepção, o apetite
daquilo que está concebido, que foi concebido, é imensa. Se não houver apetite, o apetite é que vai decidir se isto vai continuar reinando ou não. Até o apetite máximo, que é um apetite de uma inteligência que faz nascer. Isto é magnífico, ou pode ser nada. Ou aquilo que possa ser concebido está dentro de um numérico externo, de uma concepção externa, de um conhecimento externo, ou na propriedade do apetite mesmo, daquilo que é intermediário do feto. Não há outro modo de estarmos aqui todos nós, se não for dentro deste princípio fundamental. Então, em primeiríssimo lugar, o Pai. Primeiríssimo lugar, todos os princípios originais e fundamentais. A partir disto, temos algo. Temos a possibilidade de reunir potência divina em nós e ouvirmos vozes do Espírito, ouvirmos aquele instinto que já se perdeu, e cheirarmos água e disso isto é afasta, de estarmos exatamente onde precisamos ou não. Não pisarmos em cima do que está empesteado e como se não fosse nada. Pisamos e saímos, ou não. Se tiver empesteado, sobe pelas pernas. Como uma peste sobe pelas entranhas. Isto é prodigioso e milagroso. Acumulamos tédio, porque a potência divina em nós dividiu-se. Foi para todos os campos. Acumulamos débito da vida. Débito da vida é algo tenebroso e dolorido. O débito da vida em nós, ou daquilo que é crédito da vida em nós, que em si mesmo faz o seu caminho. Então, bendita essa possibilidade entre nós e das centenas de seres desencarnados que estão aqui em auditórios, sentados como todos vós, vestidos como todos vós. Ou pensais que são o que? Nuvens. Mas onde está a confecção? Está onde possa confeccionar do verbo confeccionar, tecidos em outros campos de vida. Idêntico aqui. Então, se estivessem no princípio de tudo, onde o confeccionar não existia, então confeccionar no princípio da estadia humana, da natureza humana e espiritual, não havia confecção. Então, se tratasse de que existe a possibilidade de confeccionar, ele não, isso não é possível. Isto é do outro mundo. Se algo em nós manifesta o apetite e a vertigem, e de que em si mesma traz toda a impotência por tudo que tratamos, é a revelação. Se todos nos tornamos circunstância neste mundo, e a circunstância pode dizer, olha, isto aconteceu por esta circunstância. E saibam todos vós um segredo muito grande. A inteligência que faz a circunstância é que nós não somos. Nós estamos tomados por ela. Então isto é um segredo, não contem para ninguém. Podem contar à vontade que vale isso. Hein? Isto é um montante de um segredo
para quem está pronto, que pode movimentar esta terra inteira. Então, senhores desta vida, senhores inclui o elemento masculino, o elemento feminino, senhores desta vida, que é por pura exuberância. Por nós e para nós está a prosperidade que não concebemos, existe uma prosperidade externa que precisamos trabalhar e tomar conta diariamente. Mas então, se não trabalharmos neste mundo, continuamente, como poderia haver prosperidade e como poderia, a prosperidade, ela existe onde a potência divina em nós permite ela que seja. Então, Abigmael, da grande fraternidade branca, uma ordem iniciática de que toda articulação do verbo e a potência de Deus é tudo do que nós estamos tratando. Se a potência de Deus em nós e a utilização do verbo é como Cristo, podeis dizer, uma semente, uma pequena semente de fé, que significa o que tratamos, pode mover montanhas. Se pode mover montanhas, de que tamanho pode nos trazer prosperidade? Mas estamos indiciados neste mundo e tomados por ele. Só nos resta trabalhar muito e cuidar de tudo. Dia e noite, seja o que for. Tudo que indica esta possibilidade entre nós. Mas estávamos no Abigmael da grande fraternidade branca. A grande fraternidade branca residiu entre encarnados e desencarnados, e quando seres que estiveram nesta terra de grande potência, eles não morriam como todos nós, passavam de um campo para outro, depois voltavam. Em demonstração máxima até aqui, esta potência máxima do Criador em nós foi diminuindo. E tudo o arcabouço externo e todo o civilizatório tirou esta possibilidade porque ela é tiradora, foi feito para tirar. Então, seres desta espécie são raríssimos. Então, estamos tratando disto apenas para saber que não há limite para a natureza humana e espiritual desde que retorne à origem. Quando sai fora da origem, se divide e a potência divina evapora e ficamos imbecis, e não é para se ofender. Nós, tolos, arrogantes, todos nós. Então, Abigmael traz para todos vós algo. Então, toda a antiguidade era muito próximo disto que reinam agora. Existia um intermediário e um espírito se comunicava. Mas espírito sois vós e todos nós. Não é algo transcendente que mora nas alturas todas. Só que de um campo de vida que se manifesta aqui simplesmente. Então, no tocante à potência divina, temos no interior da fidelidade por este portal de edificação, todos nós que se pronunciam aqui, que são poucos, e muitos outros que não se pronunciam aqui, já que têm outras habilidades. Estão todos aqui. Então, disse assim dentro da fidelidade do portal de edificação. Então, sentamos numa mesa com cadeiras, assento, cadeiras, nos reunimos e dentro de uma potência imensa, alguém habilidoso, intermediário de uma inteligência que vem e diz para nós, vamos fundar o portal da edificação e na fidelidade que todos nós falaremos uma única língua. Podemos tratar de tudo, mas a língua fundamental e do princípio é esta.
quando uma inteligência maior de todas, e que esta inteligência maior de todas, em tempos idos, onde aquilo que toma era muito menor, a ancestralidade era maior, a origem era maior, e todas as facilidades externas eram muito menores. Então disse que esta inteligência, quando um ser humano da natureza humana e espiritual estiver revelado, e no conseguinte disso estremecer por todos os cantos e realizar a obra que precisa, ele vai encontrar uma porta e uma passagem, esta porta e a passagem. E esta porta, existe algo científico que diz assim: quando a potência da natureza humana e espiritual, em sua totalidade, ficar à sua frente, ela se abrirá. Muitos creem nesta vida que precisam dar o mundo inteiro para encontrar esta passagem. Esta passagem é algo, e esta porta é algo que não existe, mas existe em todas as partes, em qualquer circunstância. Basta que estejamos prontos. Quando ela se abre, nesta potência, neste presente que estamos aqui agora, e ela se abre, então caminhamos, sempre dizemos isto, não pegamos as nossas pernas e caminhamos para passar. Existe uma potência tão grande lá dentro, que nos traz, que tem um empuxo, e adentramos a esta passagem. Então muitos não têm a conexão que precisa para saber direto do que é o empuxo. O empuxo está na concepção. O empuxo está onde, no empuxo estamos nascidos e nunca mais é igual. Um empuxo, no empuxo de um parto, no empuxo de onde partimos e deixamos este corpo para outro campo de vida, um empuxo. Ninguém poderá saber em que exato momento morreu, que exato momento dormiu. Este é um empuxo. É claro. Então temos um empuxo. Neste empuxo, entramos num campo de vida, onde é o campo de vida do descanso. Quando entramos nesse campo de vida de descanso, é que sabemos exatamente o quanto estávamos exaustos. Como imbecis e tolos, em trabalhos inúteis, em combinações inúteis. E quando temos esse descanso, este descanso tão grande, quer dizer que nesse descanso tão grande, é como se na totalidade do cansaço encontrarmos o descanso. Mas não estamos na totalidade do cansaço. Mas onde está essa passagem? E neste campo de potência divina do descanso, automaticamente temos o outro empuxo. Um empuxo gigantesco. Temos uma gratidão imensa, mas uma gratidão imensa. Como se estivéssemos na sede pior, que se faltasse alguns minutos para não suportarmos mais e nos desencarnarmos, uma mão traz uma água límpida, clara da fonte, põe em nossa mão. O que acontece? Gratidão. Quer dizer que a gratidão está em nós, na natureza humana e espiritual, como nem outra espécie possa estar. Só que esta gratidão, ela está totalmente tomada neste mundo, estamos sempre meio descansados, um pouquinho descansado, um pouco mais cansado, um pouquinho grato, já desaparece num instante, mas nesta gratidão que apresentamos aqui, não existe aquele que não possa acreditar em Deus Todo-Poderoso. Nesta gratidão imensa, olha para cima. E quando olha para cima, diz respeito que existe algo em nós,
num feixe que entra, que se diz respeito à fé, de que sabemos que algo superior, de que emana e nos sustenta. Não há outro modo, porque se tirarmos disso, não somos a natureza humana e espiritual mais. Somos outro gênero de vivente. Quando esta gratidão acontece, o grande descanso, a gratidão que vem conjuntamente no empuxo, neste ápice disto, entramos em oração no empuxo. Esta tríade, ao mesmo tempo, um grande descanso, uma imensa gratidão, produz o empuxo da oração. Oramos, e naquilo que oramos dentro do nosso ser original de orar, que é a fé, que está. A fé não é algo externo, que vamos atingi-lo ou não. A fé é um elo de entrada que recepcionamos do Criador. Ele é a magnitude máxima da potência divina de que estamos retornando para a casa. Quando entramos em oração, existe algo neste reino entre nós, de seres desencarnados, que tem um apetite imenso por vós, ou um guia, ou alguma inteligência de que faz existir um apetite de entregar nesse esquecimento que temos deste mundo o que de fato nós precisamos muito. Então esses seres adentro se aproximam de cada um de vós e podem tratar assim: quanto precisei para entregar isto? Quando vim entregar de frente, viria de costa. Quando estava de frente de costa, virava de frente. Desconsiderava absolutamente. Tinha feixes de algo escuro que não permitia esta entrega. Aqui é um lugar, como num recinto grande, onde muitos apetites se reúnem exatamente para entregar um para o outro. Mas não vão entregar nada a todos vós, vão apenas receber. Neste receber é absolutamente, infinitamente maior do que um atendimento individual aqui à frente. Porque consta tudo. Consta do apetite orgânico, consta de todos os apetites que tratamos aqui. Então, daquilo que é instinto em nós, que estamos precisados, um instinto, não aquilo que talvez escrevessem num papel da precisão, esta também. Mas tem precisões outras que vão salvar aquela precisão de que entendemos que é maior que temos, que precisamos. E podemos dizer que existe uma inteligência cuidando de tudo. Então, vamos abrir nossas mãos com as palmas para cima. Todos nós, Abigail e todos que estão aqui, jamais chegamos ao ponto do que não podemos recepcionar mais nada. E Abigail está recebendo um apetite maior ainda deste contágio com o Pai, e de que este contágio com o Pai cura, prospera, traz indícios, faz aproximações. Sem nenhum esforço. Não pedimos esforço. Nenhum esforço. No consignado disto,
Haverão 2 dias à frente e 2 noites. Nestes 2 dias e 2 noites estarão convalescendo disto, porque será diferente. Poderá haver uma dor que não existia, mas desaparece. Poderá haver uma dor que desapareceu. Poderá haver alguns movimentos que doem, já que houve cirurgia. 2 dias. Nestes 2 dias, quanto mais simples o alimento, caldo simples, alimento simples, sem 2 fundamentos algo, sem excessivamente extremos, açúcares e carnes, só 2 dias. No ápice disto, existe que, por si, intrínseco a tudo isso existe, que é a consagração. A consagração, o efetivo dela, está num elemento mais crístico do que todos os elementos possíveis, quando levantam uma taça. A consagração quer dizer o elemento crístico que o Espírito Santo vem e rubrica embaixo. E o Espírito Santo é inconcebível aquilo que não se manifesta. É só puro poder. Então, filhos viventes, a revelação é onde estamos, esquecidos, já que o esquecimento vem daquilo que é enganoso, escurecido. De que, em primeiríssimo lugar, o Pai, e depois do Pai, em primeiríssimo lugar, a nossa origem, e aquilo que ficou sem origem. Apenas isto, este é um capítulo que vai virar esta vida e outra, até que, ficando dentro da nossa totalidade, esta porta mágica se apresenta para nós. Passamos por uma passagem, estamos acordados. Não quer dizer que inconsequentes e irresponsáveis, a responsabilidade e a consequência vem no ímpeto e num apetite. E vamos voltar e arrumar a casa. Sabe por que estamos aqui, todos nós? Exatamente por isto. Então, algo crístico, mas este algo crístico é muito mais antigo que isto. Mas ele é eterno e ele é uma equação exata, científica. Eu sou a verdade e a vida, a potência de Deus em ação. Como intermediários justos, legais, fiéis. Podem abaixar as mãos. Então isto é bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós, filhos do meu Pai. Salve, filhos e filhas. Vamos encerrar nosso último capítulo, e todos nós, o mais lentamente possível, sem esforço. Esta casa
Este recinto sempre estará aberto e sempre estará repleto de algo. E tem um custo muito grande. O único custo possível. Quando estiverem atordoados e tomados, tenho revelação disto. A revelação é uma fortuna incalculável. É o único custo que pedimos. Que assim seja.